Bola roxa! Limpem seus ouvidos e sejam muito bem-vindos ao Bola Roxa, o podcast clubista mais imparcial da internet. Hoje com o nosso garoto vovô Renan Dantas. Salve! Lucas Almostra. Opa, tudo bom? Obrigado pelo carinho, pela recepção. E nosso São Paulino emocionado, Thiago Kenji. E aí, Daniel, como você tá? Tô bem, graças a Deus. E aí, rapaziada, o que falaremos sobre no nosso programa Antes de hoje? de mais nada, a pergunta, né, é como tá o Fortaleza? Olha, o Fortaleza perdeu Porque a a gente primeira. vai falar sobre isso no vai programa falar sobre Melhor se eventualmente. livrar logo. É, O Fortaleza perdeu a primeira partida, porque o Rogério tava suspenso e não ficou no banco de reserva. tá bom, entendi. Mais importante que a Copa do Mundo é só isso. Mas Só continua notícias- líder. Notícias do Leão, sim. Segue, Daniel. Mas falando em derrota aí também, temos Corinthians aí, Eu não quero falar disso. time que nunca me decepciona. Eu não quero falar disso. Já quer emendar pro assunto do Corinthians assim, quer começar o programa numa bad? Já embrasa já. Porque, já vai. cara, foi mais um jogo muito ruim do Corinthians. Corinthians contra a Bahia, né, pra quem não sabe, foi lá na Fonte Nova, né? E o Corinthians tomou gol no finalzinho do jogo. Levou um pau! E depois de perder um gol inacreditável. Perdeu um gol inacreditável. Eu ia gritar e estourar o áudio. Mas foi inacreditável, assim, o cara, eu acho que é a fase, pô, foi logo o Michael, assim, foi inclusive o último E jogo foi do uma Michael. sequência, foi o Maicon e o Rodriguinho, né? E o Rodriguinho também. Mas, poxa, o último jogo do Michael já, pô, o Michael, tipo, já tá sendo um cara que foi marcou na história do Corinthians e, né, Eu só Tá acho indo que numa média, o assim. Corinthians mereceu perder, independente de ter perdido o mereceu, gol. porque, tipo, tá... Porque ele tomou um gol do Mena. E foi um Nunca baita de um acreditei, golaço, puta, foi um baita de um Do golaço. Mena. Foi um baita de um golaço, inclusive. Foi. Mas mereceu, como tá merecendo todos os jogos aí, né, perder e tudo mais. É, Corinthians É um time tem muito mais é que se apático, fuder. mano. Perdeu toda a compactação. O Osmar Loz, eu não sei o que ele fez. O Osmar Lost, né? E é foda porque o André Sanches tá bancando ele, porque ele quer segurar o Loz até a pausa da Copa, pra ver se ele dá uma acertada no time. E também eu acho que resumindo, Manter a sequência de derrotas. manter a sequência É. de derrota, porque eu acho que o André Sanches quer derrubar pra Série B pra gente crescer de novo, tá ligado? Ah, igual A gente- 2007. A gente traz o Adriano aí. Aí é um né? bando de louco novamente. Exatamente. Entendi. E essa história aí da mudança na política de venda de ingresso, o que aconteceu no Corinthians? Então, porque o que acontece? Os ingressos do Corinthians, independente do jogo, é R$1.000, assim, pra você entrar, tá ligado? É muito caro. E isso afasta muito a torcida em jogos, tipo, mais baixos, como, por exemplo, Corinthians e América Mineiro. Então agora, vai ter o quê? O preço vai depender da importância e também do horário ou data do jogo, sabe? Eu achei isso melhor, Certo. porque, tipo, quando tiver um Corinthians e Paraná, assim, na Arena Corinthians, pô, vai ser eu espero que seja um preço mais abaixo e a galera possa colar melhor, entendeu? Mas você acha que Fica bom pra esses... você, né, Lucas? Aí fica bom pra mim, sou de Osasco. Você sou acha que humilde. esses jogos menos importantes vão ficar mais baratos ou os mais importantes vão ficar mais caros? Pegou no pulo. Tá, eu trago essa reflexão pro próximo podcast. Olha, eu acho, conhecendo o Andrés e com o filho da puta ele é, eu acho que os jogos, tipo, Clássico contra o São Paulo... Não, Clássico contra o São Paulo no Morumbi, esquece, pessoal. Nosso salão de festa a gente não usa faz um bom tempo já. Ah, entendi. Entendeu? Falando em São Paulo, Então, São Paulo hoje a gente tem que ver a boa fase que o São Paulo vive, né? Com o Zidane Nenê. Zidane Nenê. Contra o jogo. Infelizmente não dá pra Melhor, falar mal. melhor jogador dos campeonatos brasileiros até agora. Estou afirmando isso. E... pouco clubista. Oi? Não, Pô. segue Ah, mas o é baile, real, segue o né? baile. E Mas terceiro... Mas os Real, caras do tá Flamengo jogando tão muito. bem também, pô. Mas, O cara... Paquetá tá jogando muito. Mas o Um Nenê ponto, no São Paulo, todo jogo Não, ele mete tá jogando gol. bem. Eu não E tô negando, não. como o time do São Paulo tá unido, assim, você olha os vídeos de bastidores, tá muito bom. E também, o São Paulo... Cara, eu tô tão feliz de ver o São Paulo no G4 de cima e não no de baixo. É uma novidade, né? É. Depois de 10 anos. Eu vi que o São Paulo não era líder desde não sei quando aí. 2008. alguma É, coisa assim, né? mano. Não, 2008 tá Não, louco. acho que foi Oh, não 2014. líder, que não esteve no G4, sabe? É desde Ah, 2000 e alguma coisa Não, aí. que foi, tipo, ele passou uma rodada líder que desde 2015 ele não ficava. Mas também é bom ver do São Paulo que tá em terceiro lugar, tem boa fase e a tendência é melhorar com os possíveis reforços depois da Copa, né? E tem uma lista já de nome? Tem. Primeiramente, na Copa, o maior reforço do São Paulo vai ser que o Cueva vai fazer uma grande Copa e vai ser vendido muito caro. Crava aqui, Peru nas quartas e Cueva mais caro que o Vinícius Júnior. Você tá muito Meu Deus do bandidado. Hoje tá mais Foi mais caro que o Vinícius. Hoje tá muito... Bota uma musiquinha mística pro Thiago aí toda vez que ele falar. Essas paradas assim, porque você tá cravando muita coisa aqui. Tá, é. Hoje o que foi que ele falou? Ele cravou que...
Que o Rodrigo Caio ia fazer o gol do O Hexa. Rodrigo Caio ia fazer o gol do Hexa. O Thiago Silva vai machucar. O Thiago Silva vai machucar e o Rodrigo Caio vai fazer o gol do Hexa. Não, brincadeiras à parte, mas é muito bom ver o São Paulo jogando bem, assim. Ele contra o Vitória, tudo bem que teve um erro de Eu não arbitragem, lembrava do Eu não lembrava. mas o São Paulo tá dando gosto de ver jogar, cara. Sério. E eu tô muito feliz, assim. Eu tô tipo o oposto do Lucas. É verdade. E depois da Copa tá vendo de trazer o Alex Teixeira, mas trazer de verdade, não que nem o Corinthians fez, né? E também tem os possíveis reforços do Cagliari e do Ganso, que eles estão sendo, tipo, liberados Descartados, pelo né? clubes da Europa. O Ganso, vários times estão dando, né? Sim, mas Quer apostar quanto que ele vai pro Palmeiras? tá bom, mais um, tá bom. Eu Mais não um que- duvido mais quem tá nada, banco. não duvido nada. E eu tô muito feliz, cara. Aí tem aquele Williams do Internacional também, lateral direito, que talvez vai entrar, porque o Regis teve alguns problemas extra-campo e teve contrato suspenso. E eu tô super satisfeito com o São Paulo, assim. Eu juro, eu tô feliz de verdade, assim, eu não tô fingindo só que nos últimos O programas. Thiago parece que deu um depoimento pro diário dele, né? o diário do Thiago. Mas esses problemas extracampos do Regis, tem mais alguma informação? Foi o quê? Não, Baladeiro? não. o quê? Problemas particulares foi divulgado pela diretoria de São Paulo e o contrato foi suspenso. Ele não teve o contrato rescindido. Então não foi problema de indisciplina, porque o São Paulo tá apoiando ele. Ai, Ao que tudo indica, parece que foi um problema de saúde de alguém da família dele. certo. Certo. Compreendido. Sim, mas as únicas saídas do São Paulo que tá mais certa é o Militão, talvez, que vai fazer uma grande falta. Rodrigo Caio, que apesar de eu gostar muito dele, sinceramente atualmente não tá fazendo muita falta. E o Cueva, que não tá fazendo falta nenhuma. Você acha... Desculpa, pode falar. Sabe o que eu acho que falta pro São Paulo? Ganhar um grande clássico, assim. Pra meio que consolidar a fase de vocês. É verdade, assim. o São real. Paulo tava muito bem, aí levou um pau do Palmeiras. Aham. Aí é isso que acontece. E eu acho que as chances são grandes na parada pós-Copa, porque vai pegar o Flamengo, só que o Flamengo tá com os jogadores suspensos, porque teve aquela palhaçada contra o pancada. Palmeiras. E o Corinthians, que é o Corinthians, né? A Dá gente, o Mar Lost, né? Exatamente. a gente falou da pancadaria. E aí, Daniel? Exatamente, então, pra dissertar um pouco mais sobre isso, fontes internas ligadas à diretoria, conversei com o pessoal depois do jogo, eles me afirmaram que o Palmeiras está investindo no centro de treinamento de boxe. Ali na Barra Funda, devido ao clássico com o Peñarol, momentos com o Corinthians, essa pancadaria do Flamengo, inclusive Jailson deu um belo de um cruzado no Jonas, além de dar uma bela de uma gravatinha. Inclusive, mas aí tem que ensinar também bons modos nessa academia aí, né? Porque E você Dudu lembra do Guerreiro. Felipe Melo dando um soco pelas costas do Cleison? Não, e o pior, o Dudu cuspiu no cara. Não, eu... Tá de boa, pô. Não, mas eu acho Não, que é joga- diferente. Cleison era moleque. Não interessa, você não bate nas costas de Cleison alguém, era irmão. moleque. Você não bate... Cleison Mano, você era não... moleque. Para de defender a molecagem do Felipe Melo, pelo amor de Deus, velho. Mas Tá falando em certo, Felipe Não Melo, tá certo, mano. falando em Tá. Felipe Melo, o melhor momento desse clássico foi quando os jogadores estavam brigando, daí o narrador falou, Felipe Melo tá acalmando o pessoal. E você escuta uma voz ao fundo rindo, falando, Felipe Melo. Não, mas eu achei incrível, porque eu não conseguia acompanhar ao vivo o jogo, mas eu tava ouvindo no rádio. E era incrível que os narradores falaram, ih, tá tendo expulsão pros dois times. E um deles não é o Felipe Melo. Eu falei, é o quê? É o quê? Como assim? Mundo invertido. Exatamente, mas eu soube que o Felipe Melo deu um belo de um apavoro no Vinícius Júnior. Deu Não, um carrinho, o carrinho no que meio ele do deu moleque. Era pra ele ter sido expulso, cara. Foi a Eu partir desse lance que deu a treta? Não, a foi treta do- não, mas o juiz perdeu a mão do jogo nesse lance aí. Aham. E fora isso, ali na súmula, porque saiu hoje a súmula do jogo, falou que ali foi uma entrada terminal de Felipe Melo em cima do Vinícius Júnior. Criminal? Não, terminal. Ah. Falei, mas Ele é morreu? criminal também, né? Ou seja, eu não entendi o que o juiz escreveu na súmula. Terminal? Mas é isso. Falando em terminal, infelizmente o Palmeiras está se despedindo ao craque. Ao craque Kenaldinho. Ficou muito errada Por essa quê? frase. Você percebeu o que você falou? Tá terminando o contrato, terminal, entende? Ao craque. Pra onde Pô, que o Tá Keno deixando de vai? lado o craque, irmão. Mano, não. O Kenaldinho, ele vai pra Arábia. Foi vendido, uma clínica de reabilitação. É. foi vendido por 43 milhões de reais. E o Palmeiras tá produzindo um mini desmanche aí. Foi o Tietê, como já falei no podcast passado. Keno. Foi vendido um jogador da base, Fernando, se eu não me engano, por 18 milhões de reais. O Keno, pra mim, o melhor jogador do Palmeiras na temporada. Não, de longe, era o único que tava jogando bem, assim. Mas eu O acho que Keno. assim, tipo, por mais que ele seja, tem opções, assim. Não é que nem Ah. se vendesse no Nenê do São Paulo, por exemplo. Ah, sim. O Palmeiras tem opções no banco. Mas se você vender o Nenê, vai contratar quem? Seu Messi, né, cara? Pra ser melhor que o Nenê. Pra chegar nesse nível. Então. Só que o problema real do Palmeiras é não ter uma garra no time, não ter um esquema tático variável.
que é sempre mais ou menos a mesma coisa, então tá ficando um pouco previsível. Então vamos ver como é que vai ser essa parada na Copa e até mesmo depois o que a diretoria e o que o Rogério Machado vai aprontar com esse time aí. Só outro highlight clássico é o chilique que o Rodrigo Dourado deu, né? Sim! Porque o O cara, ele Henrique- conseguiu ser Henrique mais Dourado. chiliquento. É, o Henrique Dourado. Rodrigo Dourado ganhou o BBB. É do Inter. Então, mas o cara conseguiu dar mais chilique que o Dudu numa partida, o cara tem que estar de parabéns, assim. E é um jogador querido pela torcida do Palmeiras. Aproveitando falando do Dudu, mano, você consegue defender o Dudu? Porque eu sempre que eu vejo o Dudu, ele tá fazendo chilique e acabando com o tempo jogo, inteiro. assim. O Olha, tempo inteiro. O Dudu, pra mim, no momento, ele tá sendo um jogador de momentos. É um jogador importante no time, Por quê? tem a sua habilidade, só que o Dudu, ele tá sendo muito instável. Esse ano ele não tá jogando tanta bola quanto ele jogou em 2016 e 2017. E o Dudu, realmente, desde o começo, ele tem problema com o temperamento, tudo tal. Então, é meio normal ver o Dudu na confusão. Mais do que até o Felipe Melo. Felipe Melo só chega forte e já era. Agora o Dudu não, o Dudu é meio chiliquento. Entendi. Cara, eu não sei por que pagam tanto pau pro Dudu. Eu não lembro do Dudu decidindo um jogo. É, eu acho que o Dudu estraga muito um jogo de futebol, assim. É. Então, quando o Dudu quer, ele é uma peça altamente valiosa pro time do Palmeiras. Agora, quando o Dudu Ele não já quis tá alguma inspirado... Já. Eu pior não é- lembro, cara. Sinceramente, eu não lembro do Dudu deitando num jogo. Eu lembro da final da Copa do Brasil. Da final da Copa do Brasil no Allianz Parque, o Dudu jogou muito junto com o Jesus. Só que aquele lance, né? O Dudu, quando ele não tá inspirado, ele atrasa muito o lado do Palmeiras. Ele perde contra-ataque, ele firula, Toma ele arranja cartão besta. confusão, toma cartão besta. E é um jogador importante. Porque como a gente montaria o ataque do Palmeiras sabendo que não tem mais o Keno? Seria O Johan, seria né? o William, Johan, Lucas Lima, Nossa. o O Borja. Moisés, Dudu, tem o Borja voltando. Ah, mas tá suave. Tá Vocês de boa. perderam ele, mas tá suave. É, são 3 atacantes, a gente falou 6 nomes. O pro- problema o é prob- que ele não tá... Os outros não estão tão inspirados, né? É que o Exatamente. problema do time do Palmeiras é falta de garra, né? Exatamente, é um time que não tem aguerrido, é um time que tem tudo, mas. Aham. E não fal- joga. falando em time com falta de vontade, Renan, você quer falar um pouquinho do Santos? Importante. Então, o último jogo, o Santos venceu o Fluminense no finalzinho com o gol do Bruno Henrique. Bruno Henrique Foi lá, voltou, né? Foi lá, né? no Maracanã. Aleluia, E tem né? a camiseta mágica aí, né? O Santos jogou 3 partidas com uniforme azul. Foi um empate contra o Corinthians e 2 vitórias. Superstição de gente que tá na agora é uma merda, né? Exatamente. Ficou 3 jogos sem perder com a camiseta, falou camiseta mágica. Mas é mágica, porque aí coloca a branca e perde do Inter em casa. Perder pro Inter em casa. é Do foda. Santos, essa semana eu vi que também teve a venda do Rodrigo, né? Sim, o Rodrigo- Rodrigo foi não, ele vai para o Real Madrid, né? Daqui a um 45 milhões de euros. A transação mais cara da história do futebol brasileiro. Assim, tipo, jogador saindo do mercado nacional e indo pra fora. Passou o Vinícius Júnior. E eu tava vendo uma matéria que falou o valor do Neymar na época que ele saiu. E aí você vê que é um absurdo, né? Que foi 17 milhões de euros. Nossa. Isso que 17 é entre aspas, né? É. Fora a sonegação ali, né? Sim, sim. Então é um absurdo. Mas assim, o Rodrigo, eu acho que nesse 1 ano ele vai evoluir bastante ainda. E eu acho que o Real Madrid, mano, os caras não querem ter graça no resto do mundo, assim, mano. Eles E estão contratando todo O mundo. Rodrigo, ele parece um cara, tipo, um moleque tipo Gabriel Jesus, assim, mas pé no chão, Maduro, assim. isso. Não é tipo o Tem uma base Gabigol, tá familiar. ligado? É, ele tem uma base familiar Aham. forte, o Tem Rodrigo. cabeça, moleque. Sim, Tem. sim. Tem 17 anos, mas já tem uma maturidade maior que muito cara mais velho. Sim, tipo Gabigol. Tipo o Gabigol. Exatamente. Outra coisa do Santos é o meio-campo, né? No jogo contra o Fluminense. Jogou com 4, jogou com 2 linhas de 4. O Alisson voltou, resolveu o meio-campo, cara. Alisson mais 10. E também o Santos vai Situação, contratar. né, rapaz? O Santos vai contratar o Jailson do Grêmio, volante, que tá no Volante, né? banco. Joga bem. Só que é muito caro, cara. São 12 milhões de reais. Como Ah, assim? Mas pra alguém que gastou, sei lá, 40 no Damião, eu acho que 12 milhões no Jailson. Mas o Damião tem nome, né? É. Tinha. Tinha. Só que Não, eu mas acho que queimou. o problema do Santos é que, mano, some dinheiro do Santos. Eu acho que a floricultura ali tem um caixa 2, porque não é possível, mano. O Santos faz uma venda boa de algum jogador e o dinheiro... E aí pega e compra um jogador péssimo. Vai tudo com Caríssimo. remédio pra idoso, certeza. Exatamente. Ou traz alguém algum chileno, algum colombiano. É. Que não rende nada, nada. Joga um pouco e depois vai pro Bahia. Eu acho que por esse valor aí podia contratar o 10 e volante tem na base, cara. Guilherme Nunes, Diego Pituca, esses moleque aí. Você gosta do Adoro Pituca, esse hein? nome, mano. O Diego Pituca é o craque do Santos no momento. Pituca. Nome de bicheiro, Diego Pituca. E a gente falou do jogo Palmeiras e Flamengo, né? Que teve esse monte de expulsão. O jogo na volta da Copa vai ser Santos e Palmeiras. E o Palmeiras vai estar razoavelmente desfalcado, né? Vai razoavelmente, aí você foi modesto. Acho que vai estar bem desfalcado. Jailson, Dudu, Keno. Para de chorar, Daniel. Mas Não tô chorando. Já tá porque chorando vai já, ganhar. mano. Vai ser onde o jogo? Puta.
Faltou o gol. Mas aí. só o Google aí, Google aí. rapaziada. Mas, ô, Daniel, Não, ó. eu sei onde vai ser. Vai ser ou na Vila Belmiro, Olha- ou no Pacaembu, ou no Allianz Parque. Nossa, Caramba! Informação aqui pro programa. Mas olha aqui, Deixa o Thiago falar. o Palmeiras não vai sofrer muito, porque de gol. O Palmeiras tem 3 goleiros que tem condição de ser titular. Tem mesmo. Se você falar do Fernando Praz, eu vou achar que você tá equivocado. O Everton Não, aí- tudo bem, aí- agora o Praça tá tirando. Aí Cara, eu acho que vocês têm que tomar no meio do nariz de vocês, porque vocês não viram o jogo que o Pará jogou. Praz catou pra caramba quando Ah, ele jogou entrou. um jogo. Mas Cara, catou É muito. que nem a cara. camisa mágica do Santos. Se o são 3 Sidão jogos, é ele tem- titular, se o Sidão é titular do terceiro colocado, o Praça tem condição de ser titular do Palmeiras. Só jogando. Essa foi uma reflexão maravilhosa do Thiago. São maravilhosos. Uma reflexão. Parabéns. Mas o cara. Santos vai ter desfalque também, hein? Os 2 melhores jogadores do Santos não jogam. Alisson e Diego Pituca. E o jogo vai ser lá na Vila Belmiro, segundo o nosso ajudante técnico aqui. Como é que é o nome? Assistente técnico. O nosso Ah, guerreirinho, tô o nosso convocado da guerreirinho. Copa. Guerreirinho vai achar que o Natan cheira cocaína, tá ligado? Não, mas como é na Vila, eu fico um pouco mais preocupado. Mas mesmo assim, não muito, porque Santos e Palmeiras meio que perdeu o frição, né? Eu acho que vai ser o jogo bosta da rodada, assim. Todo clássico que envolve o Santos, vocês falam que vai ser o jogo bosta da rodada. Eu não sei se vocês já perceberam isso. O pior de tudo é que o Daniel falou errado, não é na Vila Belmiro, é no Pacaembu. Beleza, ele leu errado então. Eu li errado, eu sou um incompetente. Ele só de viu o marca logo maior. do Santos no canto esquerdo do celular e falou, o jogo é na Vila. Ah, mas já que é no Porcoembu, tá suave então, é nóis. Pacaembu. Palmeiras é o time que mais ganhou título no Pacaembu. E o Santos é o time que tem a maior sequência invicta do Pacaembu. Pois é. Já foi quebrada, mas era a maior sequência invicta. Ah, é? Você sabe o Renan? que isso quer dizer? Foda-se. Nada. Porra nenhuma. E agora vamos falar do assunto principal do programa? Copa? Não, Fortaleza. Não, mentira. Copa. Copa do Mundo, né, pessoal? Começou a Copa, Oi. A estreia foi da hora, hein, mano. a estreia foi da hora, a Rússia meteu 5. Meteu um sapo. Virou Teu passeio. Xerichev melhor que o Neymar. Xerichev Dayton, hein? A prova de que o Real Madrid errou ao liberar o Xerichev. O Puta, eu Xerichev sabia. é melhor que o Cristiano Ronaldo. Eu sabia que eu conhecia esse maluco de algum lugar. Ele tá no meu FIFA 17. Então, Exatamente, cara. Um Você destaque- tá falando de FIFA de novo. E eu aí, não falei do Sports? zagueiro do Palmeiras hoje, Nossa. pensa pelo lado positivo. o Daniel, ele sempre arruma um jabá por todo o programa. É verdade. Daqui a pouco ele tá falando 99 táxi. Inclusive, a minha recomendação de hoje é um jabá, mas vai. Código Daniel90, você ganha R$5 de desconto na sua próxima viagem. Então, as duas decepções da estreia pra mim foi o Farhad Al-Mulamad Parece nome de Só escola. letra. e o Yasser Só Al-Sharani. letreiro. E o Yasser Al-Sharani. Eu peguei 2 nomes na escalação e falei aqui. Entendeu? Entendi. Momento palestrinho. Acho que Não, mas o Xerichev, o grande destaque que eu lembro dele é ele ser escalado errado pelo Real Madrid. O Real Madrid ser desclassificado da Copa do Rei por causa disso. Foi. Ah, é, pode crer, Foi. foi ele, né? Que foi uma escalação irregular. Então, pra mim, essa é o highlight da carreira dele. Mas eu vou trazer a informação aqui, hein? Parece Opa. que é zoeira, mas eu vou falar uma coisa séria. O Farhad Al-Mulamad fez o gol que classificou a Arábia Saudita pra Copa. Você leu isso daí ontem na transmissão da Globo, não Exatamente. leu? É nóis, moleque! Olha o Jabá, os caras querem muito um estágio na Globo, né, então. mano? Meu Deus do céu. Mas vocês acham, eu acho que esse jogo foi um pouco engraçado, vocês não acharam, não? Assim, É porque a meter Rússia não cinco- jogou tão bem. Não assim. jogou tão Não bem. jogou tão bem, meteu 5 a 0, Mano, os mano. caras do. Mano, entrou de verde no campo, vai dar merda, tá ligado? Não pode entrar de verde. Se tem do mundo e verde, não combina. Não combina, irmão. Não combina, não combina. Verdade. Ter uma taça mundial lá não pode. Não pode. Entendeu? Não pode. Mas eu acho que. Eu achei engraçado que, tipo, a Arábia Saudita tomou esse vareio, e aí na entrevista coletiva o repórter já perguntou pro técnico da Arábia Saudita, tipo, você vai continuar no cargo? Depois de um jogo. Olha a pressão aí, ó. Olha a pressão. Mas Não, legal é quando foi saindo os gols o Putin lá em cima, né? Pro cara, tipo, mano, como assim, velho? Não sei o que tá acontecendo. Eu acho que o Putin comprou a Copa, gente. Eu também, eu tô Mas- sentindo também. Tá bem eu acho evidente. que esse negócio do técnico é super justo, até porque o técnico de uma das seleções favoritas da Espanha foi demitido um dia antes da Copa, né? Pois é. Exatamente, isso pois melou é. meu bolão da Copa, porque eu achei que a Espanha até a final cai do burro agora. Acho que não passa das quartas. No começo eu até achei justo essa parada da demissão, assim, sabe? De mandar o cara embora, mas eu não, acho que é fica muito. errado. Não, mas eu percebi, eu acho que é o cara que assumiu, porque eu vi que é um cara novo, né? Que assumiu a federação. Eu acho que ele tá muito querendo aparecer, assim, sabe? Ele sentou na janelinha, assim, tá ligado? Então, ele é o erro que ele era zagueiro do Real Madrid. Sim. Mas assim, O novo técnico, né? assim, o rolê é que ele nunca treinou um time sem ser um time de segunda divisão da Espanha. Ele foi demitido do time porque ele foi mal. Ah, mas se você for ver, o Dunga também não treinou ninguém Sim. e assumiu o Brasil. Mas você viu o que deu, né? É. É, mas Olha no que deu. Aí. acontece. Mas Mas, o- sério agora, eu acho que assim, o que ele tem que fazer é chegar lá e falar o que o cara fazia. Deus, os jogadores vão falar. Ele fala, então vamos fazer igual aí. Faz o mesmo e já Mas Mais é. ou menos rola já uma era. conversa que os jogadores do Real Madrid que estão na seleção já sabiam que isso ia acontecer. Sim, sim. A conversa é que o presidente do Real, Florentino Pérez, chegou no Sérgio Ramos e falou: e aí, o que você acha da gente trazer o Lopetegui?
E ele falou, top, mano. Sim, Pode trazer. e, Real tipo, Madrid é paneleiro, hein? e o problema é Meu que a Deus. Espanha tem sempre esses problemas de rixa entre time, né, no elenco. Tem. Mas é muito por causa da questão da Catalunha. É, questão Sim, geográfica. É, questão geográfica. País e tal. Basco. É. Eles têm muitas divisões ali. E a Espanha é um negócio que agora virou uma incógnita na Copa, né? Deixa Sim. de ser a favoritaça eu pra eu ser... concordo com o Daniel, pra mim não passa das quartas. Aham. Com essa mudança aí, não Putz, vai longe. é que eu não sei dizer. De na repente real. eles podem conseguir manter o padrão que eles têm, porque eles têm a escola deles, né? E então, eu acho que o rolê da Espanha é não querer inventar, né? O técnico chegar e tentar jogar como jogava antes, que tava dando certo. E eu acho que a Federação da Espanha foi meio birrenta. Ele demitiu o técnico de birra, assim. É só Foi, pra aparecer, foi. só É, pra mostrar sim. poder. Esconderam da gente, pai, foi e demitiu. Mas, cara, eu acho que foi. Mas eu não sei se a decisão do Lopetegui foi certa, cara. Assim, tipo, eu não tô culpando ele de ter ido pro Real. Só que eu acho muito difícil o momento que ele tá indo pro Real. Porque o Zidane acabou de sair com 3 títulos de Champions League. Exato. Ele vai assumir, a pressão vai ser grande pro Real Madrid manter o padrão. Mas mano, A pressão como- no Real Madrid sempre existiu. sempre foi- né, mas mano? assim, quem dava alguma coisa pro Zidane quando ele assumiu? Quem ia imaginar que ele ia ganhar 3 Champions League E seguida? o Lopetegui, Eu não imaginava. ele tem uma Então, mas aí a pressão era menor. Eu acho que a Real Madrid já é tipo um bagulho que você só vai e chega lá. Se você botar o Daniel pra dirigir o Real Madrid, é campeão da Champions. Eu acho Não, que o... não. Honra com o Cristiano desculpa. Ronaldo lá. Não. Rafa Eu acho que Benítez e Luxemburgo são um exemplo de que isso não é verdade. Mas isso faz um bom o tempo, Luxemburgo, Mas o não, Rafa Benítez o Benítez foi- não, foi mas o recente. Luxemburgo Na é época, mais- não foi mais ou menos recente, né? Mas É, o porque Benítez... recente o Real ganhou tudo. Porque Mas o, sabe qual o que é o Benítez, na época do Benítez, o Barcelona ainda tava voando. Hoje o Barcelona tá bem mais ou menos. Mas sabe qual que é o lance? Ah, foi o campeão espanhol, cara. O Real Madrid é um time onde o técnico, antes de manjar muito bem de futebol, ele tem que ser um bom diplomata. Porque, mano, ele tem que ajeitar aquela panelinha ali. Sim, e... Porque você olha pro time, é jogador bom, do gol até o terceiro lateral esquerdo. Ou seja, precisa controlar a panela que tem. Aham. Então, É mais ou menos o Tite na seleção, né? quando E assumiu. eu acho que é isso que não deu certo com o Benítez. O Benítez muito cabeçadora. Porque ele Tomava- também é muito egocêntrico, o né? bom do Ele é o Lopetegui, Mourinho. o bom Que do nem o Mourinho. Lopetegui é que ele conhece já a maioria dos jogadores do Real, né? Porque já treinou os caras na seleção. Sim, e no trabalho da seleção, ele deu uma renovada na seleção. Trouxe o Deu. Ascenso pra seleção, trouxe o Isco. O Isco teve uma puta temporada com ele na seleção. Uma puta Euro. Tanto que o Isco deve estar mal animado pra ele entrar. E também antes ele era técnico do Porto, e quando o Casemiro foi emprestado no Porto, ele que fez o Casemiro começar a jogar bem. Então ele já conhece bastante boa parte assim, do elenco. ele é bom técnico, ele já fez ótimos trabalhos. Mas o que eu acho é que ele tem uma boa relação com a maioria dos jogadores do Real Madrid, isso vai ajudar muito ele. Eu só Isso acho é que a mais pressão é difícil. Eu acho que ele poderia ter tomado essa decisão depois da Copa, entendeu? Sim, sim. Porque ficou muito estranho, mano. Mas Eu também acho que ele imagina poderia- a tentação, tipo, o Real Madrid, tipo, o maior time da atualidade, porque mas o atualmente- cara é espanhol e tá treinando a seleção do país dele, cara. Mas, cara, Pra mim isso é maior que qualquer clube, Mas, cara, desculpa. pra técnico, os maiores técnicos não estão na seleção. Os maiores técnicos estão em clube. Não, sim, mas eu Técnico acho... de que é seleção, tirando o Tite, é tudo técnico segundo escalão. Mas eu acho que se eu fosse o Lopetegui, o que eu faria? Eu assino... Não, tipo, estaria contratado verbalmente com o Real Madrid, e assim que saísse a Copa, eu assinava. Ó, porque, Já era. assim... Não, Imagina só, você ganha a Copa e vai pro Real porque Madrid. fica a impressão de que o clube é muito maior do que, tipo, um país inteiro. tá É, ligado? fica uma sensação estranha. É. O próprio torcedor do Real Madrid, às vezes, pode se sentir meio, tipo, estranho, sabe? Sim, e o Real Madrid já é um time bem odiado, assim, né? Mundialmente É. falando. Já, e fora isso, tem muito que- jogador do Barcelona na seleção também, né? Aham. Imagina a fúria que os caras devem estar. Mano, é que o Real Madrid, ele tem um dom para as pessoas não gostarem dele. Ele é tipo o Lucas. Vai se fuder, Thiago. Eu não tive resposta, era só pra continuar o programa. tá ligado? A gente ficou esperando a réplica e não Tô veio. suave, Não tô veio. suave. E também nessa semana que teve de destaque é a transferência do Lemar pro Atlético de Madrid, né? E além do Lemar, parece que o Sidibé, da seleção da França lateral direito, também vai seguir o caminho dele. E do Mônaco pro Atlético de Madrid. E a decisão do Griezmann, né? Que fez puta novela. Mais Chamou- uma janela com Chamou conferência de imprensa pra dizer da decisão dele. E na conferência ele chegou assim: eu vou anunciar depois por um vídeo. Mano, esse daí é enrolo, hein? E você Esse sabe o daí que é o novela pior? mexicana. Você sabe o que é o pior? Que, tipo, teve a notícia que ele gravou 2 vídeos. Um dizendo que ele ia ficar e um dizendo que ele ia sair. E daí depois a decisão que, tipo, fosse, daí ele ia publicar o vídeo certo, assim. Nossa. Mas se ele publica o vídeo errado? Ia ser Você muito vê errado bom. na galeria, Ia ser da você hora não Usa a sabe carreira nada. inteira dele, tá ligado? Ia ser muito bom. Mas se eu fosse o torcedor do Atlético de Madrid, eu ia ficar bem puto, assim. Não, eu ia, claramente, mano. Fora isso, o jogo que ele fez. Não vou. Oh, Sim. atrasou o lado legal dos dois times aí. Sim, é que eu acho que o Atlético de Madrid deve estar acostumado a ser, tipo, preterido por outros times da Espanha, né? É, então. Eu ficaria com mais raiva do Griezmann porque ele é um pipoqueiro de marca maior, né?
Ah, Sim. não sei. Eu Toda gosto, final que ele chega, o que acontece? Eu gosto do Griezmann. Ele é o Higuaín Final da francês. Euro, Não, mas... final da Champions, Cara, 2014. da Euro, tudo bem, porque a França era a favorita, mas da Champions, cara, Atlético de Madrid, né? Mas antes do Sérgio Ramos fazer o gol de cabeça lá, o Atlético de Madrid tava sendo campeão, cara. Mas é que assim, o Atlético de Madrid é pipoqueiro pro Real. Essa é real. Isso é verdade. Essa é também. real. Essa é real. De Então novo. não adianta nada ele jogar bem pra caramba, porque no final a gente sabe como é que vai acabar a final da Champions, né? Vai ser Real Madrid campeão em cima do Atlético de Madrid. Como Isso. sempre. Pra variar. E o Renan, que vocês que estão ouvindo não estão percebendo, mas o Renan me deu uma olhada com uma cara feia quando eu falei dos técnicos da seleção em série de segundo escalão. Você conhece algum técnico que tem destaque na seleção? Então, Tô cobrando mesmo, porra. Tem o João Santana. a Alemanha mantém um padrão que dificilmente muda de técnico. Sim, o eu Joachim considero o Löw. Joachim Löw um técnico de alto nível. Tá, tudo bem. Tem a eu tô Alemanha e o pensando concordo. nas seleções maiores, assim. Tipo, o Deschamps não faz um trabalho bom na França, mas eu não consigo dizer que o Deschamps é de segundo escalão. Ah, cara, eu acho que ele não treinaria nenhum grande da Europa, assim. Cara, até o... Eu acho que treinaria. Eu acho que sim. Ele tem muita cara de quem Ele vai treinar a treinaria, Juventus. ele treinaria, mas eu acho que ele ia Eu acho que ser um só, cara tipo, muito ruim, ele ia assim, treinar o os Olympique de melhores Marseille, técnicos tá ligado? Estão na Premier League. Aham. Convenhamos. Eu Os acho que melhores assim- técnicos estão na Premier Mas League. eu acho que Discordo, tá no Brasileirão. Discordo. É verdade. Roger Machado. na Série B, Rogério Ceni. Não, mentira. Osmar Loss. Nossa. Não, mas esses técnicos mandam bem lá, mas ei, será que eles mandariam bem aqui também? É, aquela velha discussão, né? Igual, imagina, tipo, um monte de gente fala... O Renato Gaúcho acho que falou assim, que tipo... É fácil treinar o Barcelona, mas é difícil treinar o time do Brasil. Mas eu acho que são dificuldades diferentes, né? Eu Não. acho que os treinadores brasileiros usam isso às vezes como um pretexto pra justificar o próprio trabalho. Sim. Tipo, eles falam, mas esses técnicos lá fora é fácil. Aqui Mas- é difícil, então, mas aqui o você- calendário é ruim. Mas você há de convir que as condições lá no calendário da Europa, por exemplo, é muito melhor do que daqui. Pra você jogar um jogo, sei lá, você é da Espanha que vai jogar uma Champions League na Turquia, é muito mais fácil do que você ir até ir no Chile e jogar contra o Cobressal, Não, tá tipo, ligado? Eu concordo. E fora isso também, tem muito técnico na Europa, por exemplo, o Guardiola. O Guardiola sabe trabalhar bem com um jogador da base. Poucos times no Brasil estão explorando a base ultimamente. Exatamente. O Guardiola ia voar no Santos. Talvez, Opa! mas eu acho que a questão é, falta uma infraestrutura maior pro jogador e a profissionalização. Porque o problema já começa na base já O com Daniel os tá muito empresários. palestrinha mesmo. Tá muito Puta palestrinha. que pariu. né? Tá difícil Não é, de porque acompanhar tipo, o ó, raciocínio. já começa na base já. Empresários que aliciam alguns jogadores e já conseguem um dinheiro bom aí. Aí já manda os caras pra fora. Que nem, por exemplo, Palmeiras vendeu o Fernando agora por 18 milhões e o moleque tem uma partida no time titular e tem um gol. Mas e aí? Eu- Por que os times não trabalham mais a base? Eu fiquei Rodrigo já vai sair. Eu fiquei distraído, eu nem entendi o que você falou, Eu porque eu acho- tava Ah, prestando então vai a atenção na merda. sua prancheta Não, eu tava imaginária que você prestando tava atenção. mexendo Eu aí. tava tô- prestando atenção. Eu tava prestando atenção, mas eu acho que assim, de vez em quando vale a pena. Assim, às vezes esse Fernando aí, ele não é um cara que, mano, tem um puta talento pra vingar, sabe? Então eu acho que se aparecer um clube querendo comprar por 18 milhões, considerando o tanto de gasto que o Palmeiras tem, tudo bem que tem a Crefisa, né? Mas considerando o tanto de gasto que o Palmeiras tem, eu acho que é uma boa. Agora você vender, sei lá, um Vinícius Júnior muito cedo, eu acho prejudicial, tá ligado? Eu acho assim, cara, se a gente for comparar os técnicos lá de fora com os daqui, a principal diferença, se você for ver os técnicos que dão certo no Brasil, são aqueles que, tipo, trazem o grupo pra eles. Sim. Às vezes não é nem a metodologia, não é o trabalho, não é a tática. Família escolar e tá aí, ó. Isso. Scolari, Tite, o próprio Carille. Renato Augusto. Aqui, Não para de falar esse nome, eu tenho saudade. Mas a gente critica tanto o Loz, mas também é difícil pro Loz. O Loz não conseguiu treinar o Corinthians ainda. É, o Loz, ele tá... Porque ele tá com muito desfalque e gente na Copa. E não tá tendo tempo pra treinar, porque é jogo atrás de jogo, né? Lá eles têm bem mais tempo de treinar pra implantar tática. por isso que lá Aham. a tática é muito mais explorada do Aham. que aqui. E é por isso que eu acho também que a diferença de nível técnico é tão gritante entre o futebol europeu e o brasileiro. Aham, é verdade. Não só pela exportação de jogadores, Aham. mas pela forma como eles trabalham Sim, o futebol. Mas um técnico que eu acho que... O Guardiola, eu acho que seria difícil tratar no Brasil. Mas um técnico que talvez daria certo no Brasil, que eu tenho mais fé, é o Mourinho. Porque Total. o Mourinho... Daria Eu sabia certinho. que você ia falar O Mourinho, ele é um cara que ele, tipo... Ele é foda de grupo. E ele consegue motivar os Mourinho é foda de jogadores. grupo. Mourinho Ele, lógico. ele sempre arruma treta com dois, o resto do grupo é dele. Mas aí Sim. isso racha muito o elenco. Mas, Lembra cara, no Chelsea, ele fazia isso? E ele faz importante, que ele faz o time ganhar. Vai jogar feio? Vai jogar Vai feio. jogar feio pra Mas caramba. Mas vai ganhar. Que tinha a época É do igual- Park the Bus do Chelsea. É igual o Nossa, Simeone. real. Ele é igual o Simeone Simeone, tem Simeone Simeone não, também. E Por exemplo, Mas o o Simeone é Pochettino- garra, né? O Pochettino, que tá no Tottenham, eu não sei se daria certo, por exemplo, no futebol brasileiro.
Porque ele é um cara muito mais de explorar a tática, de fazer o time jogar, do que de ficar trazendo o grupo Sim, pra ele. e fazer Embora ele tenha um treinamentos, grupo. e fazer treinamentos muito pesados, que é um negócio que, tanto que o lateral que foi pro City, aquele Walker, ele reclamava muito do Pochettino, porque o Pochettino fazia uns treinamentos, tipo, malucos, Absurdos, né? que ele não aguentava, assim. Eu acho que um que estaria bem aqui no Brasil é o Van Gaal. Van Gaal? Van Gaal. Eu acho que o Van Gaal é tipo o Mas Abel Van Gaal, Braga lá de ele fora. odeia os brasileiros, mano. Ele Não, mas viu tipo, se ele for perfeitamente, pra Renan. disputar um campeonato brasileiro, eu acho que ele tem, porque ele tem um negócio bem ofensivo, né? Eu acho que o Van Gaal é um cara que entende de futebol, mas ele já passou do período de... Ele perdeu a mão de treinador. Ele pode ser um Luxemburgo, assim. Ele pode ser um comentarista na Holanda. Mas o Guardiola eu acho que não daria, porque o Guardiola sempre tem problema de elenco. E ele é muito exigente também com a questão Sim. da infraestrutura do clube, Sim, desse sim. tipo de coisa, e aqui é Aham. mais difícil. Mas eu acho que o maior problema dos técnicos no Brasil é que às vezes, tipo, os jogadores já sabem que se eles, tipo, eu quero derrubar o técnico, Eles derrubam. eles derrubam. Lá na Europa é tipo, eu quero derrubar o técnico, você não vai derrubar. Você vai ser O Arsene afastado. Wenger É. tá aí pra provar isso, É né? que nem se hoje eu foda. escutei na narração de que o Ronaldo teve problema com o técnico da Inter de Milão na época. E ele falou, tá, e aí? É o técnico ou eu? Aí a diretoria da Inter preferiu o técnico e ele foi pro O Romário teve problema com o técnico do Teve. Valência. O Romário que foi embora, não o técnico. Sim, eu é. acho que a lógica O Romário. deles faz mais O sentido. Romário. Porque, O Romário. porque o técnico ele é responsável pelo conjunto inteiro. Às Sim. vezes um jogador é mais fácil de você substituir do que... Claro que a gente tá falando do Romário. E né? nem- Exatamente. É o Romário. É a o Romário prova. na Valência. É por isso que o Valência não ganha Gente, nada. Eu acho que o nome do programa tinha que ser O Romário. Não é o Casinha, é o O programa, Romário. não é tão, o programa não é tão bom pra se chamar Romário. Pode crer, Convenhamos. desculpa, Romário. Mas eu acho que é isso que a gente tem por hoje, né? Acho que chegou a hora de falar as recomendações da semana, né? As recomendações da semana. Inclusive, só uma última lembrança aqui. Domingo tem Brasil e Suíça. Só pra saber o pitaco de vocês, como é que vai ser? Rapidinho. 4x0 Suíça, fácil. Fala com tranquilidade. Fala com tranquilidade. Eu acho que 2x1 Suíça. É sério. Vocês estão falando Falando na Vocês acham moral. que o Brasil vai pipocar? Tô falando nesse na treino? Eu moral, acho que vai ser... Irmão, 5x0 Brasil, vai dar um chocolate belga. 5x0 assim, na Brasil. Eu acho que vai ser 5x0 Brasil. 5 a 0 Brasil. Eu acho que vai ser 3x0 jogando bem. Eu acho. Jogando muito bem. Não igual a Rússia que ganhou de 5x0, só ganhando. É, porque tava jogando com o time o catado da rua, né? E a Suíça, um time forte. E falando em Copa também, até a presente data desse podcast, já foram realizados 3 jogos, inclusive um tá no finalzinho agora nos acréscimos. Marrocos e Irã, que é o Jogo 90 minutos. bosta da rodada. É o melhor jogo da rodada. Mas aí tem aquela coisa, E o né? Tá Marrocos saindo, tá tá jogando saindo bem. gol no final do jogo, né? Então Os pode dois ser. primeiros Copa jogos foram acréscimos. assim. É. E Mais hoje- um minuto. Informação. Mais um minuto. Mais um minuto. E hoje foi 1x0 Uruguai e Egito. Fiquei muito triste, O inclusive. Salah não Fiquei jogou. triste. Salah Salah não não presente. jogou. Também o Salah contra um time que tem o Godinho. É um pouquinho de responsabilidade, né? E fora isso, jogou muito o Cavani hoje. Jogou Go- muito. e o Godin jogou também. muito. Godin Cavani e jogou Godin O foram Godinho quem parecia salvaram o Uruguai. um trator no jogo, avançava pelo campo com a bola. Esse Uruguai Coisa louca. maravilhoso. Uma coisa Esses louca. uruguaios maravilhosos. Ele jogou muito, Tabelando. Sai velho. tabelando por aí. Mas é isso, rapaziada. O nosso podcast tá chegando ao fim. Saiu o gol. Saiu o gol? Tô zoando, Ah, eu tá. não. Otário. Mas aí, hora das recomendações da semana. E começando com o nosso emocionado, o Thiago Kenji. Apontei pro Lucas, mas vai começar com o Thiago. Oi, tudo bem? Só recomendação. As 2 recomendações que eu tenho essa semana são... Duas? Sim. São Traz dois canais, duas. são brincar. 2 canais do YouTube pra especificamente quem é São Paulino. Um é o Resenha Tricolor, que é um canal que eles fazem um vídeo toda semana sobre o São Paulo, que aconteceu na semana, daí eles fazem análise tática dos jogos. Daí toda semana eles xingam o Sidão ou o Edmar, que é muito bom. E o Daniel tá mostrando a língua pra mim, eu tô extremamente... Desconfortável. E É o outro almoço. chama Blog do Barolo, que ele é um jornalista que ele trabalha no SBT, e ele é São Paulino Roxo, e ele faz um vídeo todo dia sobre as notícias do São Paulo. Barolo parece nome de criado da base do São Paulo. Depois de Araruna, né? Ismael Araruna Barolo. e Lisieiro, tá ligado? E depois reclamam do Pituca. E essas recomendações são 2 canais que eu acho que quem torce pro São Paulo vale muito a pena conferir, assim. Bom, a minha recomendação é simples. Pra você que quer curtir, semana passada foi Catuaba Selvagem, hoje é Vodka Natasha. Vodka Natasha, que é pra entrar no clima da Rússia já, o melhor produto russo que tem aqui nas terras Eu só brasileiras. tenho uma é Vodka pergunta. Daniel, Natasha. quanto dinheiro você já fez nesse podcast? 0. Uma brincadeira, gente. A minha recomendação vai pra quem gosta de figurinha, mas não quer gastar. Ainda tá tendo o álbum virtual da Copa do Mundo. É um aplicativo, você baixa.
E se você comprar Coca-Cola, você consegue... Não tem como você não consegue. Você não consegue. Você não consegue, mano. É o Milton Ô, Rafarilo, sapato Rafarilo. Fala Araújo aí. Maravilhoso! Araújo, maravilhoso. Termine seu jabá. Opa, recomendação, desculpa. Mas é divertidinho porque tem uns desafios semanais aí que você pode fazer, tipo, colecionar figurinha do Egito, Salah, essas coisas. Vale a pena, gente. Firmeza. Eu tenho 2 recomendações. Não. Agora o Renan. Não, o Lucas vai primeiro que ele tá com medo de eu roubar a recomendação. Eu tô com medo, porque, né? Pode ir, Lucas. Não, a primeira recomendação aí é um blog, muito legal na internet, chamado Que Brisa, que eu faço junto com Larissa Jabá! Carreiro. Ô, Jabá! O Jabá. E, bom, confere lá, a gente vai começar a fazer vídeos logo menos. E a outra recomendação... Inclusive, o primeiro vídeo do Que Brisa, o Renan roubou já, né? Já roubou. Ele já roubou já. Eu não vou nem comentar. Depois, eu acho que ele é corintiano, assim, de raiz, entendeu? Mas só pra completar, falando do Corinthians, é um canal chamado Corinthians Mil Graus, que muitas pessoas conhecem. Mas ele é um cara muito talentoso, ele sempre fez uns vídeos muito loucos, assim, do rolê do jogo do Corinthians e tal. E ele tava começando a fazer conteúdo pra Copa também. E é isso, fica a recomendação aí. O Corinthians Mil Grau, que é o desimpedido pós-craque, né? Exatamente. O Corinthians Mil Grau, que o destaque dele foi tomar um enquadrado do Edmilson. Do Edilson Cachaça. Que barriga de cadela o quê, tio? De cadela. Esse episódio foi legal. A minha recomendação é um canal do YouTube também. É uma banda chamada Wintergatan, que é uma banda sueca. E tem um integrante da banda, o Martin Molin, que ele cria instrumentos. E ele criou um instrumento sensacional chamado Marble Machine. Olha o jabá aí. Você quer um instrumento desse cara, né? Não, é sério. Esse instrumento é impossível de tocar. Só ele sabe tocar. É como se fosse uma caixa de música gigantesca que tem um baixo e tem como se fosse bolinhas de gude, de ferro. E ele vai apertando um monte de coisa. E é o som de uma banda inteira o instrumento. Qual que é o nome do canal? É Wintergatan. Prefiro um pandeiro. Eu fiquei impressionado que eu sou o único que não é palestrinha desse programa, cara. Quando você fala do Rogério Ceni, você é um Você fogo. fica recomendando outro podcast, cara. Mano. Todo programa você... Não, então, escutem outro podcast. Bom, mas é isso, rapaziada. O Bola Roxa já tá chegando ao fim. E hoje os nossos agradecimentos vão à Universidade Embi Morumbi, aos coordenadores Renato Tavares e Nadia Lebedev, ao gestor dos estúdios do Campus Paulista, Moacir Trombelli. Nossos agradecimentos técnicos vai para a Nata Oliveira, que aqui ajuda a gente nessa correria. É nóis. E é isso, né, rapaziada? Mais um texto coisinha? Decorado muito bem, parabéns, Daniel. É Não isso vai aí. fazer a Embi Morumbi, Universidade Sem Fronteiras. Anhembi Morumbi, uma universidade de fronteiras e mentes abertas. É esse o slogan da Embi, eu sei invento agora. Eu acho que ele tá esse. inventando. É esse, eu juro por tudo que é mais sagrado. Se não que existe, esse. pode ser esse, que é um nome legal. Mas é isso, rapaziada. É isso. É isso, Bola Roxa tá dando tchau. Tchau. Acompanha os conteúdos da Copa que a gente Que vai animação da fazer. porra, né, mano? No YouTube, gente, Instagram, segue lá, é nóis. Segue lá. Me segue no Instagram também. @_ _TCowboy. Falou! Bola Roxa. Tem gol! Gol do Irã aos acréscimos. Olha só, mais um gol no final. Os Isso- 3 primeiros jogos. A gente meteu o da Marvel aqui, fizemos um pós-crédito, porque é o seguinte, tinha Fizemos dado um 1 pós-crédito. minuto de acréscimo, e aí aumentou subitamente pra 6 minutos e saiu um gol do Irã. A gente levantou, tava indo embora já. A gente já Sim, tava é no metrô nóis. Consolação. Exatamente. É isso aí. É isso aí, rapaziada. Peixe. Foi só isso mesmo. Pode- Teve gol do Irã. Não, é isso. Irã é campeão! Só isso por hoje, né, pessoal? Agora que eu falei não parece tão importante. É isso, é tudo, pessoal. Falou!